Desafios dos empreendedores. Você já teve algum desafio como empreendedor? Então, esse é o episódio 18 aqui do Escadas para o Sucesso Podcast. Seja bem-vindo. Eu quero primeiramente aí agradecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a primeira escada que a gente, só Ele eleva a Deus. Então, sejam bem-vindos aí ao episódio 18 aqui do nosso podcast. É uma satisfação estar com você. E hoje a gente está aqui com o nosso tema Desafios dos Empreendedores, Vencendo Desafios, a arte de ser um empreendedor. E aqui o nosso convidado de hoje é o Renan Bono. Ele é consultor de vendas da Bono Company e fundador do grupo Network Sanca. Então, seja bem-vindo, Renan. Obrigado. Um prazer enorme poder contar com você aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu. E eu gostaria de conhecer um pouco da sua história, dos seus objetivos aí. Aqui no Escadas para o Sucesso podcast, a gente gosta de entender da história dos empreendedores, porque cada um tem a sua escada, né? Sim, então, sim. seja muito bem-vindo. É uma satisfação ter você aqui conosco, viu? Não, eu que agradeço você e toda a equipe, todo mundo que atendeu, o Michael e o Ed também. Satisfação ter participar aqui desse podcast, primeiro que é de São Caetano, né? Opa! Primeiro que é o intuito que a gente tem de trabalho local, Então eu fico muito feliz estar participando em mais um podcast, que a gente tem parceiros e vocês são mais um dos parceiros que a gente tem aí pra gente poder propagar isso. Teve uma coisa que a gente não falou nos bastidores que eu queria colocar, que você falou sobre empreendedorismo. Eu acho que a gente já nasce com empreendedorismo desde casa. Exatamente. As pessoas falam de ser empreendedor, mas a gente sabe, a gente tem que administrar uma família, né? Eu falo vamos colocar mais a mãe e o pai, administrar a casa, o valor que você pega da sua empresa para você saber dividir as contas, né? Pagar o leitinho do filho, a pizza do final de semana. Então a gente já é empreendedor nato, não é porque você tem uma empresa ou você não tem, você é CLT ou não, mas você já é empreendedor independente de você ser CLT ou não, né? Certo. Então você é empreendedor, porque você tem que saber empreender e saber a diferença de fluxo de caixa de dentro da sua casa, você saber a precificação do que você vai pagar, fazer a conta com a listinha, que eu era da época que minha mãe ia no mercado, ela vinha com a listinha para saber quanto que ia gastar. Hoje a gente tem o celular, facilita tudo, né? Mas entra um pouco dentro disso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, ó. A gente conversou aí, eu comecei a trabalhar com 14 anos, pedi para um tio meu aqui do ABC que tinha uma empresa, uma vaga de emprego, porque eu era meio rebelde, e aí eu precisava fazer alguma coisa. Minha mãe me colocou na escola adventista porque eu jogava bola, tinha bolsa, tudo. Mas me colocou na adventista, acho que era para ver a parte religiosa, né? E depois eu fui trabalhar para virar homem. A gente aprende cada dia, eu acho que é o que eu falo para todo mundo, que a gente morre aprendendo. Dentro de tudo que a gente tem conversado e conhecido das pessoas, cada um tem sua dor, né? Eu acho que pessoal e outras da empresa que a gente fala. E comecei a trabalhar com 14 anos, pedi a oportunidade para ele, para mim trabalhar, porque meu pai e minha mãe tinham acabado de se separar, tinha dado uma enchente em casa, porque apesar da gente ser de São Caetano, fazer tudo em São Caetano, trabalhar, meu pai chegou a trabalhar na GM, minha mãe ela era sacoleira, que nem eu te falei, comprava roupa no Brás, bijuteria, fazia unha e era formada em cabeleireira, fazia cabelo de noiva. E meu tio que tinha essa empresa que era conhecida aqui no ABC, que era de vendas. Como se fosse uma Americanas da vida aí, né? Certo. Tinha utilidade doméstica, tinha tudo os produtos, e aí eu fui lá, eu comecei a vender. Engraçado que naquela época, se eu te falar que eu fui começar a vender, as pessoas não vão nem saber hoje em dia, a galera aí, que era cine, foto e som. A gente trabalhava com revelação de fotos. Olha só, né? Que coisa, gente... parece que é tão longe, né? Tão longe, mas foi 25 anos atrás, né? Então. Tipo, você querendo ou não, foi em 2000 e tudo era à mão, a gente não tinha a tecnologia de hoje. Pegava o envelopinho, colocava lá a quantidade, 12, 24, 36 fotos, né? Kodak, Fujifilm. E aí eu comecei a trabalhar com isso lá. Depois ele me jogou pro estoque para saber como que funcionava. Fui aprendendo as formas de trabalhar dentro de uma empresa. E assim fui agregando a forma de eu saber como trabalhar. Eu não tinha nem o tamanho do balcão, então acho que foi uma das situações para ir
que eu era bem baixinho, hoje eu cresci, estiquei, fiquei mais alto, mas eu era bem baixinho, então eu era bem pequeno e eu não tinha nem, mais ou menos da altura do balcão, e eu atendendo a galera, o que esse pigmeu tá fazendo aí? O que esse menino aí? Esse menino aí, QI, né, o QI, quem indicou. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a trabalhar, eu adorava pessoas, eu sempre gostei de conversar com pessoas, só que para vender, eu tinha vergonha. Entendi. Então, tem algumas táticas de vendas que é uma coisa tão simples que eu aprendi naquela época com 14 anos que eu chegava e falava, pois não. E meu tio falou pra mim, se você falar pois não de novo, você tá na rua. E eu não entendi. E foi quando ele falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Você fala quando for de manhã, você vai falar bom dia, tarde, boa noite. E aquilo foi um destrave pra mim. Uhum. E aí eu comecei a atender as pessoas de uma forma diferente e dar um sorriso que diferenciou isso... Depois de um tempo foi destravando normal e você vai criando confiança naquilo que você faz, hein? Eu acho que é o que a gente estava conversando sobre conhecimento, né? Uhum. Você não tem experiência nenhuma, você começa a criar conhecimento sobre o produto que você tá, você começa a vender. Passado o tempo, eu jogava bola, queria ser jogador de futebol. Como, né? A maioria da gente, né? A história de praxe, tem que ter uma historinha de praxe. E aí, era meu sonho assim, eu era fascinado por futebol, fascinado. E... foi passando o tempo, viajei e tal. Eu viajava para alguns clubes do interior, para mim, tinha um time de empresário que o cara levava e tal. E quando eu chegava lá, eu conheci muitas pessoas. Então, eu convivia com pessoas do Brasil inteiro. Vinha gente do interior, vinha gente de fora da cidade, fora A gente chegou a conhecer até em Limeira um pessoal de fora do Brasil, que veio uns japoneses fazer um teste aqui, tipo intercâmbio. Então, assim, a gente vai criando laços, né? E não deixava de ser um network, só que a palavra não era network. Né? Eu ia falar isso agora, desde aquela época. Então, a gente acaba conhecendo pessoas. Eu acho que tem uma frase que fala network, você faz com todos e negócio você faz com poucos. Uhum. E network não é sobre negócio, né? É sobre conexão, é sobre a gente conhecer pessoas. É lógico que a gente fala network empresarial. Mas não deixa de ser um bom contato que você pode indicar. Aquele QI de quem indicou mesmo, que hoje ainda é. Se eu vim aqui pedir um emprego para você, você vai conhecer o Renan, você pode me indicar, porque você conhece o Renan, você pode confiar em mim ou não. Então, eu acho que é sobre esse tipo de relacionamento. E o tempo foi passando. Graças a Deus, a flor foi desabrochando, né? Uhum. A gente foi desenrolando. E aí, o que acontece? Desabrochou demais, que eu fiquei muito brincalhão, muito carismático e tal, e às vezes as pessoas pensavam que aquilo era uma forma de venda e eu falo que eu sou um péssimo vendedor, porque eu não vendo o que eu quero vender para ela, eu vendo o que ela necessita real. Então, eu não consigo empurrar nada para ela, enganar a pessoa, porque eu acho que se você vende para aquela pessoa pode indicar outras, né? Uhum. E se você prejudica aquela pessoa vai te tirar outras pessoas no meio do caminho para comprar com você, não comprar com ele, que ele vai te prejudicar. Mas isso aí é ser um ótimo vendedor, né? Porque você entende a necessidade da pessoa e, como a gente estava falando, consultor é exatamente isso. Muitas vezes a pessoa tem uma dúvida em alguma coisa e outra e você direcionar ele, né, pro produto mais adequado, serviço mais adequado, eu acho que é uma grande coisa. E tem um autor de um livro, né, chamado Dale Carnegie, né, que tem aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Já ouvi né? falar nesse. Então, um best-seller aí e tal. Foi um dos maiores oradores do século passado nos Estados Unidos. E aí ele fala assim, tenha um interesse sincero na outra pessoa. Sim. Né? Porque a maioria... Alguns, né, sei lá, prática ou não, mas assim, a gente, quando tem isso, um interesse sincero em atender aquela outra pessoa, você cria uma empatia, né, e você cria uma conexão muito forte, né, que é o seu caso que eu tô vendo aí. Tem um rapaz que trabalha comigo aí, que tá nessa caminhada também, que a gente já vai falar, mas assim, que ele vem para agregar bastante, que é o fato de, você falando uma palavra legal, porque ele fala assim, a gente tava conversando, e ele falou, a primeira vez que eu conheci ele, falou assim, a gente tem troca de favores, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho troca de interesses aqui. Eu tenho interesse em alguma coisa. Então, é uma frase que eu guardo, que não sei nem, veio na minha mente, assim, não sei nem se eu ouvi alguém falar, mas você tem que ter interesse nas pessoas e não ser interesseiro por elas, né? Porque é uma diferença muito grande. Porque se a gente não tem... Eu tenho interesse no Aldo.
eu tenho interesse no podcast e você tem interesse nos meus contatos de alguma forma e a gente tem que fazer essa parceria. Isso é normal, isso é negócio. É verdade. É business, Eu não sou muito bom de inglês, não. Eu não gosto de falar muita palavra em inglês, esse briefing, essas coisas que o pessoal fala. Eu sou mais realista, então, assim, eu sou mais a palavra popular. Então, quando a gente chega nesse ponto de você ter interesse para você ganhar, que nem a gente estava conversando até um pouquinho atrás aqui, sobre interesses pessoais, que você quer boicotar algumas pessoas, eu acho que a essência vai embora, né? Você acaba com os seus princípios. Quem tem princípio, que hoje em dia é difícil, mas exatamente. Você tem as partes você tem a parte dos princípios de cada um, né? E interesses também, como foi criado, tem uma série de coisas. Então, assim, dentro de tudo isso, a gente vai ter interesse sempre por pessoas, porque senão, eu tenho interesse na Nike por quê? Porque a Nike é a Nike. Mas como que a Nike começou? Então. Né? Hoje a gente vende história, a gente não vende produtos. Exatamente. Né? Eu vou vir aqui no podcast por quê? A escada de sucesso é de sucesso ou ainda não chegou no sucesso? Mas o que acontece? A gente tem uma parceria. Então, eu vou por causa do Aldo, por causa de quem está atrás do Maicon, quem que está atrás do podcast, que está trabalhando, que tem uma boa intenção, que isso é primordial hoje. Para mim, eu acho que a gente tem que trabalhar com boas intenções, intenções reais, porque o inferno está cheio, né? Mas assim, eu acredito muito na possibilidade da gente poder fazer, transbordar isso para outras pessoas, né? Uma coisa muito importante é que na pandemia, quando eu comecei minha empresa, que eu já dei um salto aí só para entender, eu parei de jogar bola, minha filha nasceu. E quando eu comecei minha empresa foi por livre e espontânea pressão. Eu não queria abrir. Entendi. Foi a necessidade mesmo, né? Esse foi o motivo pelo qual você se tornou empreendedor. Porque o meu sonho era abrir uma empresa, né? Eu falei assim, eu quero ser, porque eu sou vendedor, eu queria trabalhar para mim. Só que o que acontece? Eu trabalhei numa empresa durante 5 anos, saí um mês antes da pandemia. Ele fechou a empresa. Era CLT lá, então, nessa CLT. Empresa, aí você... Só que aí eu comecei a ganhar gosto de comissão, né? Então, tipo, as comissões era tudo certinho ali e tal, tudo no papel, que tem algumas comissões que a galera paga por fora. Certo. Mas o nosso era direito. E eu trabalhei durante uns 8 anos de comissão. Trabalhei em shopping e tal. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, fechou as portas e tal. Cada um foi pro seu canto e a gente não tinha como trabalhar. Pandemia, foi em fevereiro de 2020, então em março já estourou a pandemia. E não tinha onde trabalhar, não tinha o que fazer. Eu com 2 filhos, tem que pagar pensão. Então, assim, como que você faz? E preocupado com uma série de outra coisa. Desempregado, estourou a pandemia, tudo fechado. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí surgiu a oportunidade de eu fazer umas pinturas, que eu trabalhei numa loja de tinta, então eu aprendi a pintar, fazer uns desenhos de logo, essas coisas para algumas empresas. É tudo real, tá? Depois eu tenho foto aqui, eu mando pra galera. Se for o pessoal fala, é mentira. Claro, mas assim, fiz isso, eu fiz ajudante de marcenaria, que era um trabalho bem específico, só que eu ajudava a marcenaria nas obras. E aí caiu no meu colo um indie banner, um indie flag, o que o pessoal fala que é aquelas bandeiras que ficam em frente de loja, né? Que é para vender os produtos, para ter o chamariz. Depois de 2 anos que eu vendi a bandeira, eu descobri por que era o indie banner, né? Que era um banner de vento. Certo. Que eu não sou muito bom em inglês, então eu falei assim, mas eu nem me liguei, né? E aí o pessoal falou, é um banner de vento, para ficar em movimento, para chamar atenção. E dentro disso, as pessoas vinham perguntando para mim, você só faz isso? Você não vende outra coisa? Você não vende adesivo, lona, faixa, essas coisas? Que é o que ligava com esse produto. Que seria uma comunicação visual, uma gráfica, que seja. A demanda chegando, tá vendo? A demanda cercando todo o negócio dele, estava no centro do negócio, as demandas aparecendo e olha o que ele fez. E o mais legal é que, tipo assim, eu não tava querendo expandir para essa área, né? Porque assim, eu não manjava. A designer, essas coisas, não tinha quem fazia para mim. Mas eu tenho que mandar um abraço pro Marcos aí, que é um cara que dá desde o começo comigo, que me ajudou muito, da MD Gráfica. A gente não é concorrente, a gente é parceiro. Olha só que legal. Ele que deu as portas aí para começar a gente trabalhar até mesmo com o Indie Banner, que ele fazia as artes para mim. Num preço suave, amigão. Eu tinha que negociar, cara, eu tava passando dificuldade. Mas assim, ele parceiro até hoje, a gente faz umas permutas aí, acreditou na ideia. Ele é aqui de São Caetano. Certo. Mais conhecido como Catatal. Depois faz um corte para mandar para ele.
ele é parceiro mesmo e acreditou. Então, quando a gente menos espera, as pessoas que a gente acredita, que não acredita, que a gente nunca vai imaginar que vai botar fé na gente, bota. E foi muito superficial isso. A gente começou a trabalhar ali meio por cima. Vamos tentar. Eu fazia um lead banner por semana e trabalhando nos bicos, né? Uhum. Não podia entrar em empresa, não podia pintar a casa, não podia fazer nada. Sempre querendo, né? Assim, foi uma pandemia mesmo. Para todo mundo. Para todo mundo. Eu cheguei a trabalhar também nesse meio tempo. Eu cheguei a trabalhar com um amigo meu de iFood, que estourou essa parte do iFood, né? Que eles tinham um restaurante, tive que fechar e fazia entrega. Uhum. E aí a gente fez aqui em São Caetano, me abriu uma oportunidade, a gente começou a mexer no iFood dele. E comecei a vender, que era o que eu sabia fazer. Então, eu atendia telefone para atender a galera e mexia no iFood para... Era o que eu sabia fazer. É o que está na veia, é vendas. É vendas, né? É. Certo. E dentro de tudo isso, as coisas foram andando, caminhando sozinho, né? E hoje a empresa não está consolidada porque não foi investido dinheiro, foi meio que empurrar com a barriga, sabe? A gente continuar andando para ver até onde que entrava dinheiro, mas está fluindo. Eu tenho um certo nome hoje, tipo, perto do que... Aqui na região eu sou um dos caras que mais principal que faz o Indie Banner, que o pessoal me indica muito, e também o fato dessas próprias pessoas indicarem para outras. Então eu consegui fazer esse trabalho, né? Quer dizer, através do networking também, de novo, você consegue, né? Que realmente isso é muito forte, né? Eu conhecia muita gente. Então, assim, mas o que é mais engraçado, é legal isso daí, você falar. Que o que eu sofri, eu conhecia muita gente aqui em São Caetano, que a gente é nascido aqui, criado, e o mais difícil era vender pros amigos, cara. Sempre? Muito difícil. Sempre. Eu indicava, os caras, não quero. Não preciso disso não preciso disso. E, tem um monte ali, que sabe. Passou um ano que eu criei nome, que um monte de gente começou a comprar, os caras... Ah, é você, Renan? É você? Olha só. Que depois eles começaram a comprar comigo e pedindo bis, graças a Deus as coisas foram fluindo e... Eu acho que é normal, né? Eu acho que é um convívio normal. E aí foi passando através do banner, desse Indie Banner, as pessoas vinham pedir para mim para comprar aqui dentro da cidade, como a cidade é pequena, tem várias ruazinhas pequenas com pequenos empreendedores, e eles vinham pedir para mim que precisava do Indie Banner para vender. Olha, que legal. Que legal. E aí, quando eu vi isso, eu vi a dor da pessoa e começava a conversar com um, começava a conversar com o outro. Aí minha mulher virava e falava assim, caramba, mas cada um que você tá aí, você perde meia hora. Eu falo, mas tem um propósito nisso daí, né? Olha só. Eu tenho que entender, porque se um reclama, é uma coisa, mas se 10, 20 reclama... É uma demanda enrustida. Exatamente. Que muitas vezes o empreendedor ele tem vergonha ou ele tem um sentimento guardado, que é uma das questões aí que a gente está falando também, porque hoje em dia você não pode nem abrir a boca, aí já vem que as pessoas vêm querendo vender as coisas para você. Exatamente. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Antes de você escolher lá um parceiro para fazer um negócio, tem que escolher os profissionais. E assim por diante, né? É muito complicado. Mas você falando uma coisa que... Desculpa te cortar, mas você falando uma coisa que é importante, que é essa parte aí de vergonha, né? Não é que a pessoa às vezes tem vergonha, é o orgulho mesmo. Orgulho, exatamente. Eu acho que o orgulho é um pouco mais, porque a pessoa vai falar assim, pô, eu não sou fracassado. Eu sei o trabalho que eu dou, o trampo que eu dou, para chegar ao fato de falar que eu não tenho dor. E aí, Renan, o que acontece, né? Cara, não é vergonha você falar, esse negócio, esse assunto, eu não sei. Eu nunca vi. Eu tenho noção, já ouvi falar, mas se você não entende, cara, não é vergonha. Você tem que ter aquela humildade, né? Humildade de chegar e falar assim, eu não sei, eu quero aprender sobre isso, qual que é o problema? Né? E tem gente que você vai falar alguma coisa lá, o cara sabe tudo. Então, se ele sabe tudo... Entendeu? Então, às vezes a gente não chega naquela intenção de querer ensinar nada para ninguém, longe disso, né? Mas assim, a gente vê a dor, né? A gente como empreendedor, eu pelo menos sou assim, né? A gente tem aquela questão, aquele amor próprio, e aí quando a gente vê o outro sofrendo, cara, eu já passei por aquilo, eu resolvi dessa forma. Exatamente. Às vezes é só isso que a gente tem que passar. E aí eu passei por outra coisa que você tá passando e é uma troca. É uma troca. É uma troca. Né? Aí você vê, é o que a gente costuma falar também aqui, eu tenho um conhecimento, uma experiência, né? E às vezes até profunda, que aquilo me marcou,
né? E você tem a sua experiência também profunda que te marcou. Cara, se Exatamente. você soma isso, nós dois, sensacional. depois da reunião, a gente sai com 2 conhecimentos. Exatamente. Agora, se você fica com aquilo guardado, e aí? Né? Quem não Fica fala lá. não passa experiência, né? Exatamente. Quem não fala não passa experiência. E assim, eu vou ressaltar de novo uma frase que eu sempre falo pro pessoal assim que eu conheço, quando a gente tem uma conversa mais profunda, que é o fato do Abílio Diniz falar do pessoas e processos, processos e pessoas, todas as empresas são iguais. E as pessoas não põem isso na cabeça. Por quê? Porque o Renan não é um expert, eu não tô aqui porque eu sou melhor que ninguém. E eu não tô aqui porque eu tenho faculdade ou deixo de ter. Não é isso. E eu não tenho faculdade. Eu só tenho conexão com pessoas. E vou te falar, o network me colocou em lugares que eu nunca imaginava. Nossa, fantástico. Por quê? Porque eu sou meio cara de pau também, tá? Mas é uma habilidade. Mas Mas é uma habilidade. eu sou meio cara de pau também. Não é cara de pau, Eu então acho... a gente tem que usar as nossas personalidades, né? Os nossos comportamentos, essas coisas, entendeu? E usar a nosso favor. Exato. Né? O que é uma vantagem competitiva, né? Vantagem competitiva é algo que desequilibra o mercado em nosso favor. Sim. E que também o comportamento, uma atitude, algo que você tem de relevante dentro da sua personalidade, você vai usar, que é o caso aqui agora do seu projeto, né? E outra coisa que é o fato da gente, por exemplo, a gente tá aqui. E aí você falou uma situação importante que é o que... Deus, quem acredita, tem gente que não acredita. Mas assim, Deus, ele fez todo mundo igual e ao mesmo tempo todo mundo diferente. Diferente, cada um. E é o que é engraçado, coloca na linha do empreendedorismo isso. Todo empreendedor tem as mesmas dores, mas são dores diferentes. Então o que acontece? Aí entra a parte que eu falei da frase. A frase do Abílio, ele fala que é processos e pessoas, pessoas e processos. Tem situações que a gente vê hoje que foram feitas mais de 2.000 anos atrás. Então. E os processos não mudam, as pessoas não mudam. A gente muda situações do nosso dia a dia, o governo muda, só que as pessoas não mudam. Então assim, é muito difícil a gente caminhar para um lado que a gente reclama da política, reclama de uma associação, reclama de uma ONG, reclama de uma instituição, reclama de tudo. De tudo. Só que é o seguinte, você faz sua parte? Porque a gente tem um problema muito sério, e aí eu também olhei para esse lado. Tipo assim, cara, todo mundo tem problema. Eu tenho problema na minha casa, você tem na sua. Cada um tem um problema. Ninguém é perfeito, senão a gente não tava aqui. Mas assim, a gente mete o pau na prefeitura, mete o pau em outras ajudas. Só que quando a gente pede pra se unir, que nem a gente faz aí, a gente não consegue. Quer dizer assim, tipo, né? O povo não sabe a força que tem. Não. Porque se soubesse, a gente não tava sofrendo o que estamos sofrendo hoje, né? Então, né? E assim, como se fala, né? O povo... A voz do povo, né? Ou é soberana, tem que ser soberana. E cadê essa voz? Né? Infelizmente, a gente tem que aceitar o que está aí. Por exemplo, quem ganhou a eleição? Independente de foi, não foi e tal, né? Que teve golpe, não teve, não importa. Se, a partir do momento que aquele cara ganhou a eleição, aí a maioria pediu para ele estar lá. Ele é uma autoridade, né? É uma autoridade eu acho que você tem que respeitar. Pelo povo. Exatamente, entendeu? Tem que respeitar independente da situação, mas infelizmente a gente sabe que não funciona dessa forma. O povo é complicado. Tem uma situação que eu queria pôr aqui para você, que eu lembrei agora, que a gente tem um problema muito sério. Quando a gente está tentando unir pessoas, cada um tem seu tipo de pensar, só que a gente tem que brigar por uma causa. Exato. E ponto. Por um propósito, uma causa, né? Em que ponto vai beneficiar você ou não? Cara, você está trabalhando por uma classe de empreendedores. Que classe é essa? Você tem sindicato de tal. Não é sobre sindicato, não é sobre... associação, não é ONG, sobre nada disso. Nada. É sobre pessoas que empreendem. Certo. Então, a gente tenta trabalhar... Uma coisa muito importante para entender o projeto é o CPF atrás do CNPJ. Eu não tô... É que nem placa de igreja, eu falo. Placa de igreja, você está indo em qualquer igreja, cara. Eu sou universal, eu sou Assembleia de Deus, eu sou católico, eu sou de outra religião, umbandista, que seja. Só que eu falei de igreja assim, que é o mais comum, por exemplo, eu vou naquela igreja. Aquela igreja é certa, a outra é certa. Cara, as igrejas elas estão em propósito para falar de uma palavra, de Deus. E ali, naquele momento, a pessoa vai lá e pega a placa da igreja e acha que a placa da igreja vai ser melhor que a outra. É a mesma coisa que o networking. O networking, o meu modo de mostrar pra galera é o quê? A placa da sua loja não é melhor que a placa da outra loja. Cada um tem um jeito de trabalhar, cada um foi um jeito de crescer.
Só que ali dentro das empresas é a mesma coisa que dentro das igrejas. A gente tem pessoas. E pessoas se relacionam com pessoas, né? Eu falei esses dias para um amigo que ouviu uma história lá que assim, pô, o cara reclama tanto que não gosta de pessoa, não gosta de ver nada. Aí ele teve um processo com uma pessoa, certo? Pessoa física, ele teve processo. Aí ele tinha que arrumar uma pessoa que era um advogado para resolver o processo que estava com problema com outra pessoa. Então ele precisava de uma pessoa do bem para resolver uma situação com uma pessoa do mal, só que o relacionamento era entre pessoas. E quem ia gerar esse acordo eram os três, eram as pessoas. São as pessoas. Então não vem aquele negócio tipo assim, eu vou lá falar com o dono do podcast tal. Eu vou lá falar com o dono da empresa Bono tal. Não, cara. Nós somos pessoas que passamos por situações iguais. Só que na hora de se unir, as pessoas só se unem quando vê vantagem. A grande maioria. Então a gente, assim, o que eu posso tirar disso? Né? Qual que é a desvantagem de eu estar lá? Cara, a desvantagem é que você vai perder em qualquer momento, em qualquer grupo. Não é só o grupo do Renan que a gente tem feito o trabalho, não é isso. É qualquer grupo, é o que eu falo. Cara, a gente tem 1000 grupos aqui em São Caetano. Ou que seja no ABC e tal, grupo de mulheres, grupo de homens empreendedores, de não sei o que lá tal. Mães empreendedoras. Então, o que eu acho? Eu acho que se a gente unisse todo mundo em prol, empreendedores X, não precisa ser a placa do Networking Sanca, não precisa ser... Que é um convívio que é diferente. Então, dentro de tudo isso, eu acho que se a gente unir como pessoas em prol de alguma coisa em benefício, colocar ideias dentro de algo que a gente vai trazer benefício para todos, lógico que não é de uma hora para outra, mas a gente vai colocando ideias e vai alicerçando isso, uma hora vai dar certo. Então, eu entendo, eu entendo essa questão que você está falando, porque assim, ó, muitos muito da minha identidade, até posso dizer assim, muito da minha história, né, muitos dos conhecidos que eu tenho são de networking, que eu praticava, seja com rodadas de negócios, seja em feiras e eventos, né, que a gente vai lá. Às vezes você não tem a oportunidade de falar com uma pessoa importante, aí você vai numa feira, num evento, você fala com o presidente da empresa, você fala com o CEO da empresa. Entendeu? Então, essa é a oportunidade para que a gente possa falar com essas pessoas, né? Para a gente trocar essas figurinhas, somar, né? Somar conhecimentos. E assim, às vezes você acha, por exemplo, networking, eu vi uma pessoa falando assim, mas o meu cliente foco, o meu alvo é o presidente da... Tipo assim, era um negócio assim, cara, o cara é diretor da Volkswagen. Né? Exatamente foi isso aí. É diretor da Volkswagen. Como que eu vou participar desse networking aí? Não tem nada a ver. Eu nunca vou alcançar quem eu quero se eu não, né? Se eu for no cara, esse diretor da Volkswagen aí nunca vai no networking desse, né? De empreendedores pequenos. Aí foi provado para ele por A mais B que ele estava errado. Sabe por quê? O que acontece? Olha só, tinha uma senhora lá que fazia massagem nesse cara que era diretor da Volkswagen, entendeu? E ela que deu o cartão do cara para falar, e fez a ponte, cara. Você imagina, entendeu? Então, as pessoas, se você quiser seguir, ou seja, o cara, esse rapaz que precisava falar com esse cara que era diretor da Volks, o que acontece? Ele estava seguindo um caminho linear, ele não estava achando a saída, né? Então, procurando e batendo em várias portas, como a gente sempre faz, né? Para conseguir, para falar, infelizmente tem essas barreiras. E aí a gente tem que ser o quê? Fazer coisas diferentes. Se você está está reclamando do seu resultado e faz a mesma coisa, como que você vai obter um resultado diferente? Se você vai sempre nos mesmos lugares, faz as mesmas coisas, como que você vai obter um resultado diferente? Né? Então, eu vou pegar esse gancho aqui, Renan, e vou fazer essa pergunta aqui. Ó. Você é fundador do grupo Network Sanca, certo? Isso. E agora, eu gostaria que você falasse pra gente um pouco desse Network Sanca e desse evento que vai acontecer aí, cara. Entendeu? Que é muito importante para nós, empreendedores. Na verdade, o network ele surgiu desse fato das bandeiras, tal, do Indie Banner. Foi uma coisa despretensiosa demais, assim, eu não tinha
ideia nenhuma de querer fazer isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria. Não faça isso, que é loucura. Aham. Mas assim, eu vi a dor da galera e eu gosto de ajudar, entendeu? Assim, de alguma forma. Então, quando eu vi, não tinha nem nome o grupo, tá? Inclusive, quando eu fiz o grupo, eu coloquei network, porque todo mundo falava, eu nem sabia o que era network, pra te falar a verdade. Foi depois de uns 6 meses que eu descobri o que era network, e nada mais é o que a gente já fazia, só tinha um nome, Certo. né? Só tinha um nome que o pessoal tava usando por aí, eu não sabia o que que era. E aí eu queria fazer uma feira do empreendedor, uma feira do consumidor na cidade. Por quê? Porque os consumidores da cidade não consomem na cidade, eles consomem fora. Olha só. Então, qual que era a Cara. ideia? Trazer eles para conhecer o que tem de melhor em São Caetano. Esse foi o primeiro ponto. E dentro disso, vamos para cima, tal, e a gente foi falar na prefeitura, tinha os burocracias, tudo. Só que eu tinha que ter um grupo de pessoas para poder brigar por esse ideal. Aí foi tomando um rumo diferente. A gente fez uma reunião presencial para a gente conversar. Depois disso, a gente fez outra reunião. E aí eu comecei a tomar conta de uma reunião que eu não queria. Tipo, eu queria unir a galera, fazer ideias e tal. E foi começando, a gente começou a fazer. Dentro desses 2 anos e meio, eu fiz algumas reuniões com potências de pessoas, quantidade de pessoas. E aí eu fiz algumas com mais de 100. Eu fiz uma num restaurante mais de 200. E agora a gente está fazendo esse no Teatro Paulo Machado de Carvalho, que é o maior teatro de São Caetano. Certo. Mas não com o intuito da gente tá lá para se aparecer. Pelo contrário, a gente quer vir para agregar valor, para a gente trazer conhecimento, para essas pessoas conhecerem mais pessoas. A gente está trazendo, para vocês terem ideia, dois mentores, que o custo deles entre aspas, de mentoria, eu acho que é quase 10k, e você não vai pagar um lanche do McDonald's. Vocês estão convidados, um lanche do McDonald's. Só. Então, assim, a gente gasta dinheiro com outras coisas, mas a gente não tem prioridades, né? A gente tem que trocar as prioridades. E também pelo fato de não conhecerem o Renan, talvez, né? O Renan, ainda por mais que conhece muita gente, a gente está dentro de uma cidade. Então, não é todo mundo que conhece. Então, eu vou na rua, entrego o panfleto, falo com a galera, eu vou 1 a 1, converso com a galera, porque eu quero que as pessoas entendam qual que é o objetivo. E o objetivo é a gente se unir. Ah, mas eu não tenho força para nenhum lugar. Legal, mas na hora que a gente quer se unir, a pessoa também não se une. Então, por isso que eu falo que a gente às vezes fala mal de outras instituições e da própria prefeitura. E, na verdade, o problema não é só eles. Entendeu? O problema é a gente. Como todos os lugares têm defeitos, só que o problema é a gente. Eu, como empreendedor, não vou dar valor no Aldo que está fazendo um trabalho legal. Ou o Renan está sendo visto como um cara que vai puxar tapete de alguém, ou que vai atrapalhar o trabalho do outro. Cara, eu não tô aqui para deixar bem claro, eu não tô aqui para atrapalhar ninguém. O que eu quero é tipo aquela brincadeira, né? O soma ou some. É tipo essa conversa. Ou se eu não for para somar, eu vou sair de perto. E assim eu digo mesmo para os outros, porque não é para todo mundo, cara. Não é para todo mundo. Infelizmente, o empreendedorismo não é para todo mundo, e você manter isso é que nem um jogador de alto nível, né? O cara chega lá e estoura. Quantos jogadores a gente pensou que ia ser um craque e não foi? E quando o cara continua estável, é que o cara vira ídolo, vira tudo isso. Então, assim, o Renan não tá aqui para se aparecer. Eu tô brigando por uma causa, Certo. né? Sem ambição nenhuma. O que eu queria é que todos que já foram, fossem novamente, para a gente poder participar desse grande evento com um professor renomado, com um mentor renomado, para a gente poder agregar para a vida de cada um. A gente vai fazer uma mudança de mentalidade, a gente vai fazer a diferença na vida dessas pessoas através do conhecimento. Perfeito. Então, em vez de você pagar uma mentoria de R$5.000, você vai pagar lá nem 1%, cara, praticamente de valor de preço, porque você vai ganhar muito mais valor dentro dessa reunião, que vai ter também, além desse trabalho, o networking, vai estar explicando o que a gente quer como objetivo lá, e também a conexão da galera depois do evento, que vai ser uma parte de palestra, uma parte para a gente conversar lá, fazer conexões reais. Nossa, que legal, hein? Então, o evento promete aí vários insights, né? Então, aqui no Escadas para o Sucesso, a gente gosta de falar que o nosso legado seria deixar, né, inspirações para os empreendedores, né? Deixar conhecimento para eles. Então, você, nesse caso com o evento, seria assim um braço, né,
disso que a gente está querendo fazer. E agrega valor diretamente com a gente, né? Tem uma sinergia muito grande, né? Sim. Com isso tudo que está acontecendo, cara. Que é exatamente isso que o nosso objetivo, entendeu? Estamos diretamente ligados com isso, né? Em deixar várias experiências, vários insights, gerar valor e fomentar os empreendedores de conhecimento e experiência, né? Que Sim, e todos os empreendedores, cara. Não é só quem tem comércio, quem tem loja aberta. A gente, lá no grupo que eu tenho, a gente tem muitos prestadores de serviço. Que isso é um diferencial também. Então, o que acontece? Às vezes você não sabe quem que vai chegar. Muita gente pede para mim contatos de indicação. Eu indico pessoas que realmente eu conheço. Então. Por quê? Pra gente gerar confiança. Eu já tive questão de golpe dentro do grupo e vieram falar comigo. Eu falei, cara, isso daí é coisa de polícia, né? Não é nem, eu não vou poder resolver. Então. Mas assim, a gente já conseguiu reverter algumas coisas, mas o principal é essa parte que você falou de sinergia. Eu só tô onde eu tô aqui com vocês, ou em contato até que você falou do rapaz da Volkswagen. É muito engraçado que eu cheguei em alguns lugares também que eu passei, que tem também até um ditado que fala, né? Que network te leva em salas que o currículo e o... Como que chama? O network te leva a lugares que o diploma não leva. Não leva, exatamente. E é engraçado que é real, é super real. E aí você fala, se o cara vai jogar uma bola num time grande, o cara tem quem colocou ele lá, o empresário hoje. Mas antigamente falava quem indicou o cara. Ou numa empresa quem indicou, o QI, né? Que a gente usava muito. O QI não é nada mais que o network, cara. Exatamente. Ah, mas quem é? O filho do cara. Beleza, mas por que ele tá lá? Porque ele é filho do cara, ele é filho do homem. Mas e aquele menino? Aquele outro menino foi indicação porque ele é amigo do filho do homem. Então assim, se você não ter conexão, é se conectar com pessoa todo dia, cara. Exatamente. Todo dia eu converso com pessoas. No Instagram, que a gente tem do networking, você vai ver lá, tem poucos seguidores. A pessoa fala, eu não vou num evento que tem poucos seguidores. Tem praticamente a quantidade que eu quero colocar no teatro. Só que eu converso com pessoas todo dia. Eu me conecto com pessoas todo dia. As pessoas vão lá, como que eu faço para ir? Eu entro em contato, falo com a pessoa, explico para a pessoa, porque senão, nesse mundo robotizado que a gente vive, eu tento fazer uma parte humanizada. É óbvio que se amanhã estoura alguma coisa e a gente não vai dar para conversar com todo mundo. Mas se não for desse padrão, a pessoa não vai entender. E amanhã vai ligar lá pro networking lá, vai ter um robô respondendo. Não, cara, não vai ter robô. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que vai chegar nessa pessoa. A demanda é a mesma que antigamente. E a gente dava conta. Por que que hoje a gente não consegue? Porque não é um produto que eu tô vendendo. A gente tá vendendo consultoria. A gente tá vendendo conhecimento. Como que eu vou te fazer um conhecimento? Eu vou gravar minha vida que nem eu tô gravando com você aqui toda vez e vou ficar dando um CDzinho pros outros? DVD? Que agora não mais, mas assim, um pendrive, ou que a gente joga na nuvem, um drive. Então, assim, ninguém tem mais tempo para ficar olhando nada, por isso que em vez de olhar um podcast inteiro, o cara olha um corte. Verdade. Né? E o corte estoura. Tantos famosos aí que o cara só faz o podcast para ter corte ali, para passar todo dia um corte diferente. Então, assim, hoje a gente está no mundo imediatista, né? Mas as pessoas querem resultado para hoje. Né? E aí é que entra a verdade do empreendedorismo. Né? Só que é o seguinte, a gente não colhe os frutos das sementes que a gente planta hoje, né? Exatamente. Então tudo tem seu tempo, né? A própria Bíblia fala que tem tempo de plantar e de colher, de chorar e de sorrir. E, velho, o empreendedor chora 80% e ri 10%, se for. Os outros 10% tá sofrendo ainda para espremer a risada. E eu acho que, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem uma equipe para poder trabalhar para vocês, por vocês, de uma forma com muito carinho, que eu acho que é muito importante isso. É uma parte humana do negócio. E cara, é para agregar, assim, todas as partes de serviços, de soluções para sua empresa. Esses dias a gente conversou com uma empresa, só não vou citar o nome que é chato, mas eu conversei com uma menina que ela estava desesperada, passando umas dificuldades, assim, para fechar. E eu falei, cara, não adianta você fazer nada na empresa. Não adianta você investir 1 milhão aqui se você não tá bem. Indiquei para ela uma pessoa comportamental para ver o que estava passando. Porque isso é entender o próximo. Né? Então. Não é só você chegar lá, eu quero vender, quero comprar, quero vender, quero comprar. Cara, tem gente que não tem condições. Esse ano, infelizmente, semana passada, eu tive mais uma notícia ruim aí de um familiar de um amigo, dentro do grupo, que virou um amigo. Mas teve 6, 7 pessoas no grupo que perderam, exatamente 6, porque eu conversei. Pessoas muito importantes na família, mãe, pai, filho. Então, assim,
eu falo isso porque eu tenho propriedade para falar, porque eu tenho amizade com essas pessoas. E se tornaram amigos meus depois do network. E o grupo não é só um grupo. As pessoas não entendem que lá não é um grupo de divulgação. Eu quero vender, vender, vender. Fala, cara, quantas vendas você fez nesse tempo que você está dentro de um grupo? Então, isso. E quantas pessoas você se relacionou? Então, isso que eu vejo de valor, né? Eu vou falar para você assim, Renan. Essa questão da gente trocar ideias com outros, porque é aquela questão do valor mesmo. Eu pego um pouquinho do seu valor e aprendo com ele, você pega um pouquinho do meu valor e você aprende, e assim por diante. Mas olha só, essa questão humana que você está dizendo aí, né? Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, né? E a gente consegue fazer acontecer. Às vezes cara, eu não posso te ajudar agora, mas eu tenho um telefone de quem pode. Exatamente. É sobre isso. Então, a gente tem que somar esses objetivos aí. É muito importante. E outra, a dor de barriga não dá uma vez só. Então, por é. exemplo, se você está passando dificuldade hoje, eu passo amanhã. Então. E amanhã, se eu estou passando, você passa... O outro passa depois de amanhã. Então, dentro de tudo isso que a gente passa dentro do grupo, aí, o objetivo era esse. Tá. Sobre legado, eu acho que você falou uma coisa legal para a gente deixar para os empreendedores, só que o legado, quando eu comecei esse trabalho, era para deixar para o meu filho, que eu acreditava na mudança dos empreendedores. Certo. Só que eu queria saber de quantos empreendedores que a gente tem dentro de São Caetano, não é do grupo, é de todos os grupos. Hoje a gente vive muito de foto, né? De histórias postadas no Instagram. Uhum. E a gente sabe a realidade. Eu vou te falar a real, assim, não é a gente, mas eu sei a realidade pelo fato de eu estar na rua todo dia. Eu converso com as pessoas, eu entro dentro da empresa das pessoas, eu vejo as pessoas fecharem, as pessoas chorarem. De verdade, cara, a gente chora junto. E eu não tô lá só para conversar. Eu tô lá para mim entender o que tá acontecendo. E o network nasceu por causa desse apoio, entendeu? Porque a falta de apoio, a gente não tem ninguém que vai bater na sua empresa e falar, você tá bem? Então, Renan, a gente tem uma questão aí também, que a gente sempre se espelha nisso, né? Que é, por exemplo, assim, que aí fala persona, fala o seu tipo de cliente e tal, mas para desenvolver o marketing lá, a gente fala persona, mas a pessoa lá, entendeu? Num determinado momento, até antes de aprender isso, a gente tinha exatamente isso que você falou, só quero vender, vender, vender. Isso a gente chama do quê? Simplesmente de uma transação comercial. Exatamente. Certo? Então, cara, transação comercial por transação comercial... tirar pedido, né? Exatamente. Eu tirar o pedido e tudo mais, aí tal, beleza, já comprou, tchau. Você nem olha mais pra cara da pessoa, né? Mas a gente outra coisa, para você, né, começar a vender, para você comunicar o ideal, cara, essa estratégia que você falou de ir até o habitat, né, para algum lugar do seu possível cliente e entender as dificuldades dele, né? Entender as dificuldades dele de fato, tirar a bunda da cadeira, TBC, né? Ir lá olhar o que está acontecendo nele, entender das dores, do choro, das dificuldades, dos desafios desses empreendedores. Cara, te dou os parabéns, cara. Obrigado. Te dou os parabéns. Sabe por quê? A gente não vê isso no mercado. E não é por dinheiro, tá? Não é só pelo... Não, eles não são clientes meus, né? Assim, tem alguns que são, mas muitos não são. Então, assim, eu de verdade queria mudar a história de São Caetano, de alguma forma. Só que sem as pessoas eu não consigo, né? Um show sem público não adianta nada. Então, por exemplo, verdade. Eu não tô aqui para fazer show, né? Mas também a gente precisa de uma força-tarefa dos empreendedores entenderem que sozinhos eles não são nada, a gente não é nada, assim, porque a gente precisa de uma força. Exatamente. Por isso que existe hoje sindicato, existe associação, existe ONG, existe tudo que for de um grupo de pessoas que brigam por um algo, só que tá tudo muito robotizado e muito engessado da época dos nossos pais, avós, que não muda. Então, assim, por que não muda? Porque as pessoas não querem mudar. Então, a gente vem com um conceito diferente. É para você deixar de participar de uma associação, de uma instituição? Não, cara, eu não tô aqui para tirar ninguém do espaço dele. Eu tô aqui para falar que a gente tem outro tipo de pensamento, que eu sei que dá certo. Por que dá certo? Porque não é o Renan que tá falando. É só você ver Marçal,
Joel J, Flávio Augusto. É o que os caras fazem. Só que é muito mais fácil você pegar esses caras que é renomado, você não foi roer o osso com ele quando ele tava roendo. Que o Pablo Marçal postou um vídeo esses dias que ele tava falando que ele tinha 20 pessoas vendo uma live dele. Hoje, se ele abrir, tem quantas? Então. Só que ninguém vai ver o Renan. Lógico que isso é o processo de cada um, né? Se a gente já começasse já estourando, era fácil. Era fácil, né? Se todo mundo estourasse também, nossa, né? era demais. Todo mundo tivesse aquele eu não queria nem estourar. Eu não queria nem estourar, eu só queria que as pessoas entendessem. Mas assim, é um processo pra gente aprender. Mas se essas pessoas entenderem que a gente tá aqui em conjunto, a gente só é mais um ponto do nó de uma rede, que a gente tem que ser uma rede, a gente é mais um nó dessa rede, ali a gente vai conseguir pescar mais peixes, entendeu? Certo. E dentro disso fazer com que a gente agregue junto. Que sem todos os nós da rede, né? A gente não forma rede. Função. A gente não forma rede. Seria só um barbante. Exatamente. Né? Então, se a gente conseguisse fazer isso, por que a rede social deu certo? Do lado bom ou do lado ruim, que seja. Por que deu certo? Porque as pessoas queriam se relacionar. Exatamente. Só que a gente é uma rede social presente. Não por trás de uma rede social verdadeira. Verdadeira, real. Não uma que fica atrás do WhatsApp. A pessoa vai lá e fala assim pra mim, ô Renan, você tá ali e tal, ó, tô aqui, ó. Gravei um vídeo e tal, tiro uma foto e mando pra você, ó, eu sou o Renan. Então, mas em que... na hora que eu chego lá, converso com você, dou a mão pra você, tomo um café com você e dá risada junto. Você nem sabe, você nem sente a energia da pessoa. Aí você olha uma pessoa aqui que você acha que a pessoa tá bombando, a pessoa não é nada. Aí a pessoa que não tá bombando é um puta cara. Igual que eu vejo assim, a gente tá vendo o tempo todo aqui, ó. Por exemplo, essas métricas, né, do marketing digital, por exemplo, tem muitas métricas da vaidade, que você falou agora há pouco. Pô, o cara tem lá pessoas curtindo, né? Seguindo, seguidores e tal. Cara, às vezes tudo bem, tem um monte de seguidor lá tal, porque às vezes é engraçado, porque às vezes é um negócio sim, que tem muita gente bombando aí, porque realmente ali tem um valor, né? Tem valor. Mas você vê muita coisa aí que, entendeu? Não faz muito sentido. E às vezes, se você... por exemplo, porque todo mundo quer ter essa quantidade de seguidores e tem aquele sonho do negócio fácil, né? Da coisa fácil. Não, eu quero pular, eu quero subir 10 degraus de uma vez só. Entendeu? E tal, colocando lá. Cara, não adianta, porque você tem que pegar no 1 a 1, você tem que fazer aquele negócio e passar pelo seu processo. Cada um tem o seu processo próprio. E você pode perceber que quem tem uma história, pessoas que têm legado, que já fez um plantio desse jeito, quando ele deixa de fazer, as pessoas notam. Notam, exatamente. Você pode ver que empresas, por exemplo, as Casas Bahia, o cara tinha aquele convívio ali, o cara quando parou de fazer, que foi vendido, que teve aquela quebra das Casas Bahia, eles falam, o atendimento não é mais o mesmo, cara. A dedicação não tá mais a mesma por você. Dedicação total a você já não é mais. Não é mais total. Isso daí eu não tô falando mal. Eu tô falando coisas que a gente é real da cidade que a gente passou, entendeu? Exatamente. Então, assim, tem várias outras situações, várias outras empresas que quebraram, que você nunca ia imaginar que ia quebrar. Hoje é muito business, muito marketing. Então, você vende uma empresa para outra, por quê? Cara, cansou, a empresa faliu, a empresa caiu e assim vai indo. Mas é normal. É normal. Eu acho que acho que tudo tem um tempo. Né? O podcast também hoje tá bombando ainda, mas tem um tempo. Tem um tempo, todo produto, assim como todo produto. E assim a gente vai trabalhando de uma forma. A gente vai ter que se especializar de uma forma diferente amanhã para fazer network. Muita gente já chegou em mim, por que você não faz online? Eu falei, cara, porque às vezes eu chego no lugar a pessoa nem olha na minha cara, tá presente, então, imagina online. Imagina online. Então, assim, é muito perfil de pessoas. Não tem conexão. Não. É muito perfil de pessoas e outra. É aquele papo, quem quer aprender, né? Ninguém quer aprender. E aprender não é só você ter estudo. É você conhecer as histórias que nem você falou. Trocar experiência. Só que só reforçando aquilo que você falou da Volkswagen lá, eu tenho muitas situações, até te falar meio que um case assim, para ter uma ideia de lugares que eu frequentei, que eu não imaginava, né? De estar em alguns lugares por causa do network. Então, assim, pessoas que eram conceituadas da cidade. Eu entrar dentro de uma Juliana Flores, que é uma dona de uma vende para a América Latina inteira. E eu querer ele como um patrocinador de um outro projeto que eu tinha, ele aceitou. Umas empresas que tinham aqui em São Caetano, a Lupapel,
a Rebal, que tem mais de 50 anos, acreditou numa ideia de um maluco chegar lá e conversar com eles. Então, assim, de uma certa forma, você tem seus contras, mas você tem os prós também, né? As pessoas não olham as coisas boas que tá acontecendo. E a vida é assim, cara. Eu só tô aqui porque eu tomo um não todo dia e cada não é tipo 20, 30. E você persiste. E tô lá. Certo? Eu vou ser um carrapato exatamente. na cabeça desses caras. Os caras vão ficar loucos comigo. Os caras vão ver eu lá de bengala, veinha, mas eu vou estar lá entregando panfleto de um evento que vai acontecer em algum dia. Falar né? em panfleto, vamos aqui, ó. Ó, então estamos aqui hoje, né, com o Renan Bono. Ele é o fundador aqui do Network Sanca, né? Então tá aqui o panfletinho dele aqui, ó, o panfleto, né? Que fala aqui do evento. Me fala agora uma mensagem, ô Renan. Vai ser aqui, ó, dia 16/6, né? No local, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, às 19 horas. É isso? Isso. Isso aí, certinho, né? E aí, assim, ó, você está buscando... Qual o seu objetivo aqui agora para fazer a propaganda do seu evento? O merchan. O merchandise seu aí, vamos lá. Então, na verdade, eu tô procurando você empreendedor, vou até olhar para a câmera ali. Isso. Tô procurando você empreendedor que vende água no farol, que vende Yakult. A gente já tem a Fátima, abraço pra Fátima que ela vai lembrar. Opa! Ela vai estar lá, vende Yakult na rua, tem mente mais empreendedora que muita gente que tem empresa grande. Você trazer seu funcionário, a gente tem um combo especial para quem quer levar funcionário, para mudar um pouco a mentalidade, porque não é só o problema do empreendedor, né? Do empreendedor, o dono da empresa, mas sim o empreendedor dentro da empresa também, que ele faz a empresa acontecer, né? A gente tem esse convite, que é um convite até um pouco ousado pelo espaço que a gente tem. Certo. Mas dia 16/6, às 19 horas, a gente vai fazer um evento extraordinário. A gente já está vendendo na Bilheteria Express. Esse evento é um evento que nunca aconteceu na cidade. Certo. E pelo meu conhecimento e pelo que eu já busquei, não aconteceu no ABC em formas grandes. A gente está fazendo... no ABC em si tem grupos pequenos. A ideia é chamar todos os grupos, todas as pessoas que querem participar. A gente tem um grupo, uma quantidade limitada, lógico, para o ABC inteiro. Só que a ideia é chamar um empreendedor que tem mente empreendedora, quem quer ser empreendedor, o pai que tem empresa e quer levar o seu filho, que eu acho muito interessante hoje, as crianças que querem empreender no TikTok, falam assim, vou fazer um vídeo no TikTok e eu já ganho. Não, não é dessa forma. Chegar lá, ver estratégia, precificação, saber o que a mão de obra, por que você pode mudar a mão de obra. Não precisa contratar mais pessoas e nem ter mais clientes. Às vezes você vai poder mudar a estrutura da sua casa, resolver alguns problemas que tem dentro da empresa, dentro da casa da empresa. Para quê? Para que venha gerar lucro. Então, se você resolver alguns problemas que você tem dentro da empresa, você pode gerar lucro. Você não precisa contratar e nem ter mais clientes. É só arrumar bonitinho os problemas que você tem. Estratégia de vendas, de marketing, algumas coisas assim. E também a parte comportamental. Saúde mental, que é uma das coisas que a gente não tem, né? A gente não tem saúde mental hoje. É uma coisa que todo mundo briga. Eu acho que todo empreendedor tem que ter um psiquiatra ou um psicólogo do lado para ajudar. Porque as pessoas falam muito de ganhar, muito de ser, que chega num status que isso... não é o suficiente, né? Então, muita gente, elas parecem ser algo e, na verdade, não são. Certo. Então, muitas vezes, muitas reuniões minhas, eu sou meio verdadeiro em algumas coisas, tá? Então, eu vou te falar. Não, mas é importante isso, aqui é a verdade. O que eu vejo muito é que as pessoas não vão lá para aprender ou para ter experiência. As pessoas vão lá para falar, eu tô indo em mais um network, vai lá tudo arrumada, vou lá para tirar foto, postar, porque a pessoa está indo em vários eventos. E a ideia não é essa, tá? A ideia é vai de pijama, vai de cobertor lá, que vai estar frio na época, mas assim, vá para ouvir. Com né? papel e caneta na mão para poder sair com conhecimento aí. Bom. A gente tem duas pessoas muito legais, né? Um que é o professor da FGV, Orlando Pavani, 35 anos de experiência, que ele é professor de faculdade. Inclusive tem uma amiga nossa que é do Sebrae que vem apoiando a gente, aqui de Santo André, a Rose, mandar um abraço para ela. Ô Rose, tudo bem aí? O Vitor também, que eu fiz outro podcast com o Vitor, que é parceiro também. Lá tem um monte de gente boa. Então. E ela falou que foi professor dela e ela gosta muito dele. Então a gente tem uma base de pessoas. Esses dias me chamou um rapaz aqui do bairro, aqui em Barcelona, falando, eu já fiz a mentoria com o outro palestrante, que é o Marcelo Augusto, que ele é de São José do Rio Preto, e eles estão vindo para agregar valor dentro do evento. Por quê? Porque eles acreditam na ideia.
Então, quem já tem a mentalidade mudada, eles acreditam num futuro potencial de se conectar, conhecer e de uma forma bem ampla, a gente pegar de uma vez só, matar 1.000 pessoas, 1.000 cajadadas num evento 1.000 pessoas num só. Certo. A ideia é a gente juntar o maior número de pessoas para diminuir o trabalho nosso, entendeu? Porque eu não tenho uma equipe grande. Entendi. Então, o objetivo desse específico é dar um boom na cidade. A gente saber que tem valor, a prefeitura olhar pra gente com carinho, ver que a gente tem valor, que o empreendedor tá um pouco distante da prefeitura e a gente brigar por algumas coisas pra gente poder ajudar cada um, porque tem algumas coisas que a gente precisa se ajudar. Certo. E só vai acontecer isso se os próprios empreendedores der a mão. Certo, maravilha. Então, você que é de São Caetano, empreendedor, comerciante, né? Comerciante, lojista, empreendedor, indústria e tudo mais. Que você quiser, tudo que vocês tiverem aí de parceiro, amigo, pizzaria, cabeleireiro, tudo isso daí a gente qualquer tipo de negócio, que nem aquele famoso que vendia água no farol lá que ficou. Se ninguém olhasse pra ele não ia chegar daquele jeito. Então, assim, o cara, você vende paçoca no farol, vende bala, não tem problema. Você tem mente empreendedora, você quer crescer, você pode estar participando da reunião. Então, perfeito. Agora sim, fala aí dos patrocinadores, cara. Você, né, precisa adquirir patrocinadores. Esse evento vai ser um sucesso, com certeza. Nós vamos lotar aquele Paulo Machado de Carvalho. Se Deus quiser. E assim, o que os patrocinadores podem colaborar com você? Como então, na verdade, nesse momento a gente fechou a cota, abriu só para a Vox TV e para a Escada do Sucesso o apoio aí. Certo. Mas a gente tem várias pessoas que apoiam. Eu até vou colocar aqui o nome, por favor, só para lembrar. Tá. Tem o próprio Thiago Padiel do São Caetano Digital. Certo. O Eli do São Caetano Alerta também apoiou com a gente aí em alguns stories, algumas coisas que a gente vai postando, eles estão aí para ajudar a gente. Certo. Padiel é um amigo também. Perfeito. E Bilheteria Express, que atendeu a gente super bem para poder estar vendendo os ingressos. Certo. Game Over Store, que é um trabalho muito legal que o cara faz de tunar videogame. PlayStation 3. Certo. Quem gosta, quem é viciado, aí vai lá que o cara é bom. Eu vi lá eu vi lá no Instagram, eu tava vendo, fica na Barcelona, né, em São Caetano, né? Fica na Kennedy. Na Kennedy, né? Kennedy, não é da Barcelona, né? Então, como que chama? Como que é o nome lá? Game Over Store. Game Over Store, legal. Eu tava vendo o Instagram lá e gostei bastante. Visão dele muito boa, assim, uma ideia muito agregada. Ele é de tecnologia, então ele tem uma visão mais ampla. Certo. Agradecer o Everton da EMIV, certo, que ele tem sistema de segurança. O Paulo da Academia do Rock. Certo. O Marcos do Gesso. Pessoal da Rebal, a Rebal tá apoiando. Certo. A Bruna Sanches, que é uma chefe de cozinha, que ela faz uma marmita diferenciada. Ela é uma marmita para dieta. E também, por exemplo, se você tá lá, você quer comer de tudo, mas você não come cebola, ela tira a cebola específica para você. É bem especializado. E uma pessoa sensacional que ajuda a gente. O pessoal do sanduíche de lanche Parrilha, ali na Martim Francisco. O Marcão, parceiro meu aí também. Certo. Quem mais? O pessoal da Evoque, que a gente fez um trabalho junto aí o ano passado, da Evoque Academia. Sei. Que a gente tá com o telão deles usando lá na Goiás. Certo. Tá? E também o pessoal da Acuidar. A Acuidar é uma empresa que ela é franquia. O Ademir, um abraço para ele. Que é uma franquia que tem cuidador de idosos. Certo. Então, se você precisar, ele tem franquias no Brasil inteiro. É um cara super gente fina também. E que vem para agregar. Então, assim, tudo isso é network. Eu só cheguei até você e nessas pessoas por causa do network. Tem pessoas aqui que estão há muito tempo, tem pessoas que estão há pouco tempo. Certo. Mas são pessoas que vêm para agregar aí e para poder ajudar. Então, a gente tem duas questões, né? Pessoas se conectam com pessoas, né? Certo. E hoje em dia, o problema das pessoas são as pessoas. Entendi. E é difícil isso, né? Porque a gente tem problemas com pessoas, problema simples só de se comunicar. E a gente precisa se comunicar para resolver problemas com pessoas. Perfeito. Né? Maravilha. Eu acho que isso se resume um pouco mais do que é um network. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E pedir para todos que forem empreendedor, que tenham um sonho, quer chorar, chora com a gente, quer sorrir, sorri com a gente.
E vamos fazer um trabalho diferente, vamos se unir para a gente poder fazer outra ideia. Só mais uma coisa que eu queria ressaltar, que não é só um evento. A gente já vem com esse trabalho há quase 3 anos. A gente quer fazer campanhas dentro da cidade, trazer benefícios para a cidade, se unir em prol de ideias para a gente poder fazer eventos na cidade. E para isso eu não consigo fazer sozinho. Perfeito. Né? Tem que fazer com a galera. Com a soma, né? Só vai acontecer a mágica com a soma das pessoas. Exatamente. Então, estamos aqui agora com o Renan Bono. Ele é consultor de vendas da Bono Company, né? E fundador do grupo Network Sanca, que agora vai fazer esse evento, né? No dia 16/6, às 19 horas, no Teatro Paulo Machado de Carvalho. E vai ser um sucesso, com certeza. Então, esse aqui é o episódio número 18 e eu quero fazer a propaganda sua. Qual que é o seu Instagram mesmo aí? O Instagram? Então, o Instagram é Networking Sanca. Que é de São Caetano, certo. Mas pode ser ABC também, não tem problema nenhum. Perfeito. A gente está aberto essa reunião para o ABC, mas o Instagram é Networking Sanca. Certo. Eu tenho o meu que é o Bono Company. Bono Company, certo? Bono de bolacha Bono. Não chega ao seu patamar que você falou do YouTube. O do YouTube, Renan. Mas é meu sobrenome mesmo. E Company seria de companhia para me agregar qualquer tipo de produto para ficar mais fácil para a galera entender. Perfeito. E é basicamente isso. Tá, né, que a gente maravilha. tem. Maravilha. Então, foi um grande prazer aí a gente conhecer um pouco da história do Renan Bono, a sua caminhada e agora com esse evento aqui que é para agregar valor para os empreendedores. Então, estejam presentes, por favor. Quem puder lá, se inscreva, busque lá no Bilheteria Express. Na Bilheteria Express, né? O nome do evento é Network Sanca, é isso? Na verdade é Vencendo Desafios, a Arte de Ser Empreendedor. Então, é o tema do nosso podcast de hoje. Vencendo Desafios, a Arte de Ser Empreendedor. Então, esse aqui foi o nosso episódio número 18. E você também se inscreva, Escadas para o Sucesso Podcast. E siga no Instagram, Escadas para o Sucesso Podcast. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Escadas para o Sucesso. Muito obrigado.